O dióxido de enxofre SO2 e o oxigênio O2 são duas substâncias com propriedades químicas diferentes, sendo ambas gasosas nas condições ambientais de pressão e temperatura. O gráfico da figura traduz o modo como varia o volume V de uma amostra de um gás ideal com a quantidade de substância N, mantendo constante a pressão e a temperatura. Com base no gráfico, admitindo que SO2 e O2 se comportam como gases ideais, selecione a alternativa que completa corretamente a frase seguinte. Em duas amostras gasosas, uma de SO2 e outra de O2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, se os gases estiverem, e temos aqui várias opções, por exemplo, volumes iguais têm massas iguais, volumes iguais têm a mesma densidade, etc. Vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre a lei de Avogadro para podermos responder confortavelmente a esta questão. A lei de Avogadro diz o seguinte: se tivermos volumes iguais de gases e se eles foram medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, então esses volumes iguais de gases, esses volumes de gases, aliás, contêm o mesmo número de moléculas. Portanto, nas mesmas condições de pressão e temperatura, se eu tiver X moléculas no recipiente e Y moléculas no outro recipiente, se elas tiverem o mesmo volume, se esses recipientes tiverem o mesmo volume, então X é igual a Y, ou seja, o número de moléculas é o mesmo. Vamos exemplificar. Nas condições de pressão e temperatura normais, ou seja, 273,15 Kelvin, corresponde a 0 graus Celsius, e à pressão de uma atmosfera. Vamos aqui considerar volumes iguais de gases, que é o que está aqui em cima. Volumes iguais de gases diferentes. Portanto, temos aqui oxigênio, temos hélio e temos argão. Se foram medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, e foram, nós estamos a admitir que a pressão é 273, aliás, a temperatura é 273,15 Kelvin, ou seja, 0 graus Celsius, e a pressão é de uma atmosfera, portanto, foram medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, então, se os volumes são iguais, e são, porque nós consideramos que são 22,4 decímetros cúbicos, que estão aqui, então vão conter o mesmo número de moléculas. E é o que está a acontecer. 22,4 decímetros cúbicos, medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura, sejam eles oxigênio, seja hélio, seja argão, todos eles contêm 1,00 mol de moléculas. Mas diferem na massa, claro, porque a massa molar destes gases é diferente. Nós a única coisa que temos é volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de moléculas. Cá está. Não é dito que têm a mesma massa. Porquê? Porque obviamente que a massa molar deles é diferente. A massa molar do oxigênio, por exemplo, a massa molar do átomo de oxigênio, de uma mol de átomos de oxigênio, é 16 gramas por mol. A massa molar do hélio é 4,0 gramas por mol. A massa molar do argão é 39,9 gramas por mol. Então, e se tivéssemos metade do volume? Claro, metade do volume, se é medido nas mesmas condições de pressão e temperatura, só terá metade da quantidade química que têm os outros, portanto 0,500 mol. Então, e o gás aqui não toma qualquer... o tipo de gás não é importante? Não. Mas por que razão? Porque nós estamos a falar de um modelo de gás ideal. Isto é só válido para gases ideais. O que é que são gases ideais? São gases que se encontram a pressões moderadas, a pressões ambientais, digamos, mais ou menos, uma atmosfera ou à volta disto. Então, mas o tamanho das moléculas não conta para que a pressão seja diferente e, portanto, que o mesmo volume tivesse uma pressão maior num caso ou noutro? A questão é a seguinte: as moléculas têm uma dimensão tão reduzida relativamente ao volume que ocupam,
que nós poderemos considerar que o volume ocupado por elas, sendo elas diferentes, o volume ocupado por elas acaba por ser uma pequeníssima contribuição para o volume ocupado pelo gás. Muito pequena mesmo, e por isso é que algumas pessoas dizem, mas como é que é possível esta molécula sendo maior que esta aqui, como é que é possível que se o volume deste recipiente é igual ao volume deste recipiente, que leve o mesmo? Lembre-se sempre, estamos a falar de gases ideais, portanto as interações entre as moléculas são desprezáveis, e estamos também a falar da dimensão das moléculas, de todas as moléculas, do somatório das moléculas, ser desprezável comparado com o volume que o gás ocupa. Por isso, aqui, se tivermos metade do volume, vamos ter metade da quantidade química, independentemente de ser flúor ou ser cloro ou outro gás qualquer. Claro que se temos metade da quantidade química, não vamos ter aqui a massa de 1 mol, vamos ter a massa de meia mol. Vamos fazer mais uma revisãozita sobre a lei de Avogadro, mas agora já não às condições normais de pressão e temperatura. Vamos considerar a pressão ainda a manter-se, como no caso anterior. Tínhamos uma atmosfera, mas vamos aumentar a temperatura de 20 graus Celsius. Quais serão as consequências? Se continuamos a ter 1 mol, claro que agora o volume já não é 22,4. Porquê? Porque se a pressão se manteve, mas a temperatura do gás aumentou, ele vai ter uma energia cinética média por partícula mais elevada. As partículas vão se agitar mais fortemente, mais energeticamente. Para que a pressão aqui dentro seja a mesma, se o número de partículas que nós estamos a considerar por hipótese é 1 mol, então o volume tem que ser maior, porque senão a pressão não seria a mesma, já que estamos com uma temperatura mais elevada. A pressão é devido aos choques das partículas com as paredes do recipiente. Se nós aumentarmos de 273 para 293, se mantivéssemos o volume, o número de choques por unidade de área e por unidade de tempo ia ser maior, porque estas partículas, estando a uma temperatura superior, têm uma energia cinética média mais elevada. Então, se o número de choques por unidade de tempo e por unidade de área ia aumentar, se nós tivéssemos mantido o volume, quer dizer que a pressão teria que aumentar. Mas se nós queremos que a pressão não aumente, então temos que dar mais espaço ao gás. Para quê? Para que o número de choques por unidade de tempo e por unidade de área continue a ser igual àquele que nós vimos quando a temperatura era 273,15 Kelvin. Por isso, o volume molar deste gás nestas condições de pressão e temperatura, que já não são nas condições PTN, é mais elevado, o volume molar. Mas continuamos a poder utilizar a lei de Avogadro, porque se medirmos outro volume de 24,0 decímetros cúbicos nestas condições de pressão e temperatura, outro volume de outro gás, diferente, nós vamos ter a mesma quantidade química. Por exemplo, voltando a repetir o caso do hélio, o mesmo volume do anterior, as mesmas condições de pressão e temperatura, o gás é diferente, mas a quantidade química é a mesma. Obviamente que as massas nunca serão iguais, a menos que eles tivessem a mesma massa molar. Mais um exemplo, no caso do argon, nas mesmas condições de pressão e temperatura, vamos medir 24,0 decímetros cúbicos, vamos ter a mesma quantidade química de qualquer gás. Em relação a considerar metade do volume, pois agora 12,0 decímetros cúbicos, vamos ter metade da quantidade química que teríamos se tivéssemos 24,0 decímetros cúbicos. Portanto, neste momento estamos em condições de responder ao problema. No entanto, vamos fazer aqui ainda a análise deste gráfico. Nós temos V em função de n, ou seja, temos aqui uma função em que o V é y, em que o n é x e em que o b é aqui este valor. É ordenada na origem. A é o declive desta reta. Como sabemos, é uma reta, portanto este A é constante.
Se nós estabelecermos uma analogia, nós podemos dizer que o volume de um determinado gás varia, porque quem varia aqui é x, portanto varia com a quantidade química. E varia como? Proporcionalmente. E que valor tem esta constante? Esta constante tem, para já, a designação de volume molar. E o valor que tem? Bom, o valor que tem depende das condições de pressão e temperatura em que nós estamos a fazer esta experiência. O volume molar, por exemplo, nas condições PTN é 22,4 decímetros cúbicos. Mas já vimos há pouco que, se por acaso aumentarmos a temperatura mais 20 graus Celsius e mantivermos a pressão, este volume molar passa a 24 decímetros cúbicos por mol. Portanto, não é uma constante universal. Este valor depende das condições de pressão e temperatura a que estamos a medir os gases e que estamos a trabalhar com os gases. Vamos ainda fazer uma revisão sobre densidade e densidade para gases. Nós sabemos que a densidade, genericamente, é calculada dividindo a massa pelo volume. Temos uma amostra que tem uma determinada massa, se conhecermos o volume dessa amostra, que contém essa massa, dividimos e calculamos a densidade. No caso, por exemplo, de um gás, nós podemos substituir M por N vezes M, em que N é a quantidade química que existe nessa massa e M é a massa molar dessa substância. Podemos fazer o mesmo com o volume, porque sabemos que o volume é diretamente proporcional à quantidade química. Portanto, podemos substituir V por a quantidade química a multiplicar pelo volume volume molar. Verificamos que N a dividir por N é 1, ou seja, para calcular a massa volúmica de um gás, ou seja, a densidade de um gás, basta dividir a sua massa molar pelo seu volume molar. E repare que se estivermos a trabalhar em condições PTN, em que sabemos qual é o volume molar do gás, facilmente nós podemos comparar densidades de gases comparando as massas molares. Aliás, fixando a pressão e a temperatura, o volume molar é o mesmo para todos os gases, portanto, a densidade de um gás pode ser avaliada, as densidades relativas podem ser avaliadas comparando as massas molares de gases diferentes. Vamos estabelecer também uma relação entre as densidades de um gás relativamente ao outro. A densidade de um gás é a sua massa molar a dividir pelo volume molar, a densidade de outro gás é a sua massa molar a dividir pelo volume molar. Se fizermos o quociente entre estas massas, fica a densidade do gás 1 sobre a densidade do gás 2, isto é a densidade do gás 1, isto é a densidade do gás 2, o volume molar vai desaparecer, porque está a dividir um pelo outro, e portanto ficamos com esta relação, ou esta, que diz o quê? Diz que a densidade de um gás só é igual à densidade do outro gás se tiverem massas molares iguais. Ora, como nós não temos, em geral, acho que nem nunca temos massas molares iguais, que significa que as densidades dos gases serão sempre diferentes. Isto foi unicamente para algum treino aqui com estas expressões, mas é importante esta dedução aqui. É importante. E é importante o que foi dito também quando se deduziu isto. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, todos os gases têm este volume molar igual. Pode não ser 22,4, ele só é 22,4 se for nas condições PTN. Ora, se todos têm este volume molar igual, nós podemos avaliar a densidade de um gás através da comparação relativa das massas molares. O exemplo, por exemplo, o oxigênio tem massa molar, o dioxigênio tem massa molar 32 e o hidrogênio tem massa molar 2 gramas por mol e o outro 32 gramas por mol. Nas condições de pressão e temperatura todos têm o mesmo volume. Então, podemos dizer que o oxigênio é cerca de 16 vezes mais denso
do que o hidrogênio. Estas questões aqui não vinham a propósito, mas unicamente para que não fosse tão árida a resolução desta questão. Vamos então responder. Volumes iguais têm massas iguais? Claro que não, só teriam. Eles têm o mesmo número de partículas, medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Têm o mesmo número de partículas, teriam massas iguais se as massas molares forem iguais, mas como não há gases com a mesma massa molar, volumes iguais terão sempre massas diferentes. Volumes iguais têm a mesma densidade. Ora, volumes iguais têm a mesma densidade. Se têm volumes iguais, têm o mesmo número de partículas, mas como as partículas são diferentes, a massa dessas partículas toda, nesses volumes, vai ser diferente de um volume para o outro. Dividindo a massa pelo volume, obviamente que vamos ter densidades diferentes. Aliás, bastaria olhar para aqui. Se são volumes iguais, não podem ter a mesma densidade. Porquê? Porque se o volume molar é o mesmo, por exemplo, se estamos a referir ao volume molar, basta que tenham massas molares diferentes para não ter a mesma densidade. A alternativa C, o número de moléculas tem volumes iguais. O mesmo número de moléculas tem volumes iguais. Sim, se for medido nas condições de pressão e temperatura, foi isso que nós vimos há pouco. Que volumes iguais de gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Portanto, o mesmo número de moléculas tem volumes iguais. Portanto, esta é a opção correta. Porquê é que a D está errada? O mesmo número de moléculas tem a mesma densidade. Ora, o mesmo número de moléculas não podem ter a mesma densidade. Porquê? Porque se as moléculas são diferentes, como é que podem ter a mesma densidade? Repare-se que a densidade de um gás é a massa molar desse gás a dividir pelo volume molar. Se tem o mesmo número de moléculas, repare, em duas amostras gasosas, uma de SO2 e outra de O2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, se os gases tiverem o mesmo número de moléculas, não têm a mesma densidade, têm o mesmo volume. Portanto, não têm a mesma massa. Se não têm a mesma massa, não podem ter a mesma densidade.